Gostaria de agradecer à coordenação do Congresso por a oportunidade de apresentar o trabalho aqui. E, em nome da Universidade Politécnica de Valência, uma vez mais, me gostaria de agradecer a todos e pedir perdão um pouquinho por o espanhol, mas vou tentar falar um pouquinho despacio. A ideia da apresentação é de de nossos estudos no grupo de optimização e simulação com processos de separação por membrana, que trabalhamos sobre um escalado de uma planta de osmose direta, tendo como uma draw solution, uma solução de uma salmoura proveniente de um processo industrial de produção de azeitona e com o objetivo de concentrar logros ativos vindo de uma EDAR localizada na cidade de Alcoy. Como todos sabemos, dos processos mais utilizados para tratamento de águas residuais são os processos de lodos ativos são os processos de lodos ativos e uma das gestões que se deve entender é como tratar os resíduos provenientes desse processo de tratamento de águas residuais. E a proposta desse projeto é utilizar a tecnologia de osmose direta, como foi apresentada aqui já por alguns companheiros, para ser a concentração desse lodos. Vale? Aqui não é substituir o processo de desidratação físico-química, que todos já conhecem, que é um processo mais utilizado para a concentração desses lodos, mas sim supor uma alternativa para esse tipo de processo. A osmose direta, como foi apresentado aqui por vários, nada mais é do que o processo de difusão que faz com que a solução de alimento, que em geral é a que apresenta menor concentração, permeie água em direção à solução de arrastre, ou down solution, que é a solução que apresenta maior potencial químico, hasta que essa solução possa apresentar um determinado equilíbrio. Vale? E quando se fala sobre modelado matemático de processos de osmose direta, um dos fenômenos que deve ser levado em consideração são os efeitos de polarização que acontecem em la membrana. Se não considerarmos os efeitos de polarização, o fluxo de permeado nada mais é do que uma consequência da diferencial de potencial químico. Pero quando levamos os efeitos de polarização, já cambia um pouco essa situação. Então, se é modelado proposto leva em consideração tanto o efeito de polarização externo, que é o que acontece na superfície da membrana, que pode ser de caráter concentrativo como de caráter dilutivo, porque depende muito da posição que a capa ativa da membrana está suposta, vale? E também levando em consideração os efeitos de polarização interna, que seria exatamente o que acontece aqui, na capa suposta da membrana. Então, sendo modelado proposto, leva em consideração os dois fenômenos juntos, que é tanto a polarização externa como a polarização interna, em uma determinada membrana de processo de osmose direta. E também dentro do modelado, temos que levar em consideração os balanços de matéria que se há dentro do módulo, considerando como se o módulo trabalhasse em um fluxo pistão. Para esses balanços de matéria, planteamos equações diferenciais, tanto para a solução de alimento, como para a solução de arraste, lá da solution. Esses balanços foram planteados avaliando o fluxo de alimentação em módulo, que poderia trabalhar tanto em corrente como em contracorrente, vale? Además de saber qual seria a variação da concentração de draw solution ao largo do módulo, visto que para cada valor de potencial químico ao largo do módulo, eu tenho um valor de fluxo. Então, isso seria o planteamento básico do modelado proposto para o processo. A parte experimental, que foi desenvolvida no laboratório, contou de uma planta piloto, de uma planta de osmose direta com
uma área efectiva de la membrana de 34 centímetros quadrados para proponer os dados experimentais e validar o modelo. Antes de entrarmos com a salmoura como sendo ladral solution, preparamos uma solução de cloruro sódico para os valores iniciais do modelado, vale? E essa concentração do cloruro sódico utilizada foi em torno de 68 gramas por litro, que é um valor típico para a concentração dessa salmoura proveniente dessa indústria de azeitonas. E a concentração inicial de sólidos totais presentes em lodo proveniente de EDA era de 6,1 gramas por litro. E aqui já tenho alguns primeiros resultados. Assim como tinha dito inicial, quando foi provado com cloruro sódico, também provamos vários valores de caudar para a solução de draw solution, variando de 0,2 até 1,2 e fijando o caudar do fluxo de alimento como 0,5. Para que foi feita essa variação de caudar? A fim de encontrar quais seriam os melhores parâmetros para levar na simulação. Então, aqui no primeiro resultado, nos ensina a variação desse fluxo de permeado em função do tempo, utilizando como draw solution uma solução sintética de cloruro sódico, vale? E um tempo de experimentação de 10 horas. No primeiro resultado, se pode admirar que o fluxo de alimentação do módulo não exerce muita influência sobre o fluxo de permeado, porque aqui a membrana quase não sente efeitos da polarização tanto externa como da polarização interna, muito menos os efeitos de ensuciamento ou fouling da membrana. Pero quando se traz a membrana trabalhando já com a solução de alimentos sendo os lodos e a draw solution sendo a salmoura, já vemos que o fluxo de permeado sofre uma queda considerável, porque aqui já entram os fenômenos que foi dito inicialmente de polarização da membrana, que é o que é levado em consideração nesse modelado. Então, os fluxos iniciais que tinham valores ao redor de 14 litros metros quadrados, chega a cair hasta valores cercanos a 5 litros por metro quadrado, uma queda considerável do valor de fluxo. E aqui já temos os primeiros resultados da validação do modelado, tendo como consideração a draw solution como sendo a salmoura e o lodo como sendo o alimento. Então, se aqui os dados em círculos representam os valores experimentais obtidos pela planta, e a linha contínua representa os valores do modelado. Então, se observa aqui que, onde há o menor diferencial de pressão, o modelo se ajusta bem aos dados experimentais, pero quando a diferencial de pressão aumenta, ou seja, quando a salmoura começa a sofrer o efeito de diluição, devido ao passo da água do alimento em direção à draw solution, o modelo já não se ajusta muito bem. E o que pode ser justificado por isso? Exatamente pelos processos de fouling da membrana e os processos de polarização, que aqui chega a ser mais duro. Vale? Pero é considerável o bom ajuste do modelo aos dados experimentais. E esses resultados são para a nossa planta experimental. Aqui, também com relação à nossa planta experimental, continuando o modelo, é capaz de relacionar o fluxo de permeado em função da concentração, porque, como eu ensinei nos primeiros slides, para cada valor de concentração, eu tenho um valor de fluxo. Então, o modelo consegue predizer para uma concentração Y, eu consigo ter um fluxo X. Isso é outra predição de modelado matemático. E, por fim, um dos últimos resultados a ser levado em consideração é escorrer tanto nos valores do fluxo, variando com a pressão osmótica, modelado para uma planta piloto,
e trazer esses valores para um módulo que poderia ser usado, um módulo industrial para uma planta de osmose direta. Então, se, por exemplo, para esse fabricante, correndo um módulo que trabalha com esses valores de caudales, 7,6, 9,12 e 11,5, eu consigo obter esses perfis de concentração em função da longitude do módulo de membrana, já considerando para um módulo industrial. Então, se eu consigo ver que, à medida que eu vario os fluxos de alimentação, eu tenho valores diferentes da minha concentração de Ladraw Solution. E, por fim, a conclusão do trabalho seria que, se utilizando a salmoura proveniente de uma planta de azeitona, é viável construir processo e modelar, aunque deve em consideração somente nos fatores de polarização interna e externa, pero temos que se levar em consideração que, experimentalmente, o fluxo cai de um valor de 13,5 até um valor de 5,3 dentro de 24 horas de operação, que o modelo funciona muito bem quando se utiliza o cloruro sódico como Ladraw Solution, pero quando se entra com a salmoura como sendo Ladraw Solution, o modelo apresenta algum desvio quando a diferença de pressão osmótica diminui, e isso tem que ser proposto para próximos ajustes. E, por fim, o parâmetro de desenho obtenido deve em consideração a interpolação de los valores de concentração e de fluxo, variando os caudales de alimento para um módulo industrial. E me gostaria de agradecer uma vez mais à Universidade Politécnica e à organização do projeto por a oportunidade.